Eles te venderam uma mentira, uma das mais perigosas da nossa geração, e você caiu que nem um patinho. Te encheram a cabeça, que sexo casual é libertador, que é um marco da evolução, um marco de que você finalmente superou os grilhões de uma sociedade repressora, que é apenas um ato físico, um exercício de prazer entre adultos consentidores, sem consequências mais profundas. Irmão, eu estou aqui hoje, na posição de pai, de irmão mais velho, para te contar que essa é uma das maiores falácias já contadas. E a prova está na sua própria alma, naquele vazio que você sente depois, que nenhum discurso de empoderamento consegue preencher. Porque o sexo, meus amigos, nunca foi e nunca será após físico. Essa ideia é uma invenção moderna, uma desconexão forçada entre o seu corpo e a sua psique. É uma tentativa de reduzir um dos atos mais poderosos e energeticamente carregados que um ser humano pode experimentar ao nível de um aperto de mãos. É uma violência contra a sua própria natureza. Pense na biologia mais básica comigo. Durante o orgasmo, seu cérebro é inundado por um coquetel de neuroquímicos poderosíssimos. Dopamina, que cria a sensação de recompensa e prazer intenso. Oxitocina, apelidada de hormônio do amor, que promove sentimentos de apego, ligação e confiança. Estamos literalmente falando de uma resposta neuroquímica projetada pela natureza para criar vínculo, para unir pessoas, para construir famílias. Agora, me diz com sinceridade, o que você acha que acontece quando você repetidamente ativa esse mecanismo profundo de vinculação com pessoas que são essencialmente estranhas? Quando você convida alguém para o interior mais íntimo do seu ser, troca fluidos, energias, toques e depois age como se nada tivesse acontecido? Você acha que o seu cérebro, essa máquina ancestral, simplesmente desliga esse processo porque a cultura moderna disse que era ok? Não, ele não desliga. O que acontece é uma dissociação, um conflito interno. O seu corpo está gritando ligação, vínculo, enquanto a sua mente, programada por essa nova ética, sussurra: não, é só diversão, não se apega. Esse abismo, essa lacuna, entre o que você sente biologicamente e o que você permite que sinta emocionalmente, é o terreno fértil onde cresce o dano. É por isso que, depois de uma noite casual, você pode acordar se sentindo estranhamente vazio, ansioso ou até mesmo em luto por uma conexão que deveria ter sido significativa, mas que você foi condicionado a acreditar que não era. Esse é o primeiro e mais sutil dos danos, a corrosão da sua capacidade de confiar nos seus próprios instintos e emoções. Você começa a duvidar do que sente, acha que está errado por querer algo mais, piriliques, acha que é careta ou emocionado. Essa é a grande mentira da liberdade sexual. Ela não te libertou, ela apenas trocou uma suposta repressão externa por uma ditadura interna de desconfiança dos seus sentimentos mais profundos. E o pior está por vir, porque esse padrão cria uma ferida que só cresce com o tempo, te levando para o segundo pilar. Se o primeiro dano é a dissociação interna, o segundo é o acúmulo silencioso de uma dívida. E não é uma dívida financeira, é uma dívida emocional. E como toda dívida, chega um momento em que a conta vem, com juros altíssimos. Filho, imagina comigo, você tem um reservatório emocional, um tanque de capacidade para intimidade, vulnerabilidade e confiança. Cada vez que você se envolve sexualmente com alguém, você faz uma retirada desse tanque. Em um relacionamento comprometido e amoroso, essa retirada é reabastecida. A conexão profunda, o cuidado, o compartilhar da vida, a construção de memórias, tudo isso enche o tanque de volta, muitas vezes até mais do que foi retirado. É uma economia circular, sustentável. Agora, pega o sexo casual. É uma retirada sem reabastecimento. Você abre o seu corpo e a sua energia mais íntima para alguém e em troca recebe um foi legal e um bloqueio opcional nas redes sociais. O tanque esvazia um pouco. E se isso se torna um padrão? Retirada após retirada, sem nenhum depósito significativo. O que sobra é um reservatório seco, rachado, vazio. É isso que explica aquele homem de 35 anos que consegue dezenas de encontros, mas não consegue se conectar emocionalmente com ninguém. É isso que explica aquela mulher de 30 anos que se sente gasta e cínica depois de uma década de encontros casuais. Eles não estão gastos, eles estão emocionalmente quebrados.
Seus tanques de intimidade estão no negativo. Eles contraíram uma dívida emocional tão grande que o simples ato de se abrir para uma possibilidade real de amor parece um risco financeiro impagável. O mecanismo é sutil, mas devastador. Cada experiência desconectada ensina ao seu subconsciente uma lição perversa. Vulnerabilidade é perigo. Intimidade leva ao abandono. Confiança é burrice. É uma cicatriz de dessensibilização. Você perde a capacidade de distinguir entre um parceiro potencialmente significativo e mais um rosto na esteira de encontros. Todos se tornam intercambiáveis. A pessoa vira produto. E o pior de tudo, essa dívida não some sozinha. Ela se manifesta como incapacidade de estar presente no sexo dentro de um futuro relacionamento. A mente vagueia, compara, precisa de fantasias ou estímulos cada vez mais extremos para sentir a mesma coisa. Pirriliques. Ela se manifesta como um mecanismo de autossabotagem quando um amor real aparece. Você provoca brigas, cria distância, faz qualquer coisa para fugir da intimidade que, no fundo, é o que você mais quer. Porque o seu sistema nervoso, treinado em dezenas de conexões descartáveis, agora interpreta a conexão real como uma ameaça. É o paradoxo final. Você busca o sexo para sentir prazer e conexão, mas o padrão do sexo casual treina você para não conseguir suportar a conexão quando ela finalmente chega. Essa economia quebrada te leva a um território ainda mais perigoso, onde você não está apenas se fechando para o amor, mas está ativamente destruindo seu próprio valor percebido. E é aí, filho, que a coisa fica séria. Quando você repete um padrão que, no fundo, vai contra a sua natureza, você envia uma mensagem poderosa para o seu subconsciente. E não é uma mensagem bonita. A mensagem é: eu não mereço algo melhor. Meu corpo é uma ferramenta de negociação. Minha intimidade é uma moeda barata. É aqui que o dano deixa de ser apenas emocional e se torna existencial. Toca no cerne de como você se vê no mundo. Escuta aqui. O sexo casual, quando não é uma expressão genuína de liberdade interior, mas sim um reflexo de solidão, necessidade de validação ou fuga emocional, torna-se um ato de auto-objetificação. Pensa junto com o pai. Se você é um artista e começa a vender suas pinturas por um preço muito abaixo do seu valor, o que acontece? Primeiro, o mercado começa a ver seu trabalho como algo barato. Segundo, e mais importante, você mesmo começa a se ver como um artista barato. A sua própria percepção de valor cai. A mesma lógica vale para a sua intimidade. Toda vez que você a entrega por migalhas de atenção, por um preenchimento momentâneo de vazio ou pela ilusão de estar vencendo no jogo social, você está fazendo um leilão inverso do seu próprio valor. E o lance mais baixo é sempre o que vence. Isso não é papo de moralista, não. É psicologia pura. Ações consistentes criam crenças. Se você age como se sua intimidade não tiver valor, sua mente será forçada a aceitar que você não tem valor. É uma profecia autorrealizável. Você se trata como um descartável e magicamente começa a atrair pessoas que te tratam como tal. E pior, você perde a capacidade de se indignar com isso porque, no fundo, você acredita que é isso que você merece. Aqui surge o que eu chamo de a persona do conquistador vazio. É a máscara que muitos homens e mulheres usam para esconder essa ferida. É a persona do caçador, que coleciona corpos como troféus, que fala de conquistas com um brilho de vitória nos olhos, mas cuja alma está em silêncio absoluto. Pirriliques. Essa persona é uma prisão. Ela não prova o seu valor para o mundo. Ela grita a sua própria insegurança para quem estiver disposto a ouvir. Essa erosão do valor próprio é o golpe mais silencioso e talvez o mais difícil de reverter. Porque enquanto você pode racionalizar as emoções, justificar as escolhas, a queda da autoestima é um processo químico e subconsciente. É um afundar lento. Você para de se olhar no espelho com respeito. Para de estabelecer limites. Aceita migalhas afetivas porque acredita genuinamente que é isso que você é capaz de conseguir. E é nesse fundo do poço, onde o valor próprio foi diluído, que a mente, na tentativa desesperada de sentir algo, qualquer coisa, começa a buscar prazer em lugares cada vez mais sombrios e a normalizar o que é profundamente anormal. E é aqui, meu irmão, que a gente chega no ponto crucial, o fundo do poço, onde a dessensibilização parece completa,
O sexo perdeu o brilho, o prazer tornou-se mecânico e as conexões humanas parecem um jogo a vazio. Muitos desistem aqui, aceitam a cinza como sua nova realidade. Mas eu estou aqui para te dizer que este não é o fim. É o ponto de virada. É o momento em que a única saída para frente é, paradoxalmente, um retorno ao sagrado. E olha, falo de sagrado no sentido real, não no religioso dogmático. Falo do sagrado como realidade psicológica e biológica inegável. É o reconhecimento de que certas experiências humanas carregam um peso, uma profundidade, um poder que as colocam em uma categoria diferente do mundano. O nascimento é sagrado, a morte é sagrada, e a união sexual em seu potencial máximo é sagrada. É o ato de cocriação, é a fusão de corpos, energias e almas. É um portal de intensidade emocional e espiritual que nossos ancestrais entendiam instintivamente e que nossa cultura moderninha tentou em vão reduzir a um passatempo recreativo. A cura, portanto, não está em encontrar uma nova técnica sexual ou um novo parceiro ainda mais excitante. A cura é em uma reconquista do significado. É uma jornada de ressignificação. É sobre pegar essa coisa que foi reduzida, distorcida e esvaziada e devolver a ela a sua profundidade original. É entender que o problema nunca foi o sexo, mas a nossa relação doente com ele. E como se faz isso, meu filho? O processo é ao mesmo tempo simples e desafiador. Ele começa com uma desintoxicação, um período de abstinência voluntária, não por punição, mas por respeito. Como um jejum para limpar o paladar. Você precisa se afastar do ruído para voltar a ouvir a melodia. É nesse silêncio que a sua própria biologia, a sua alma, começa a sussurrar a verdade que você estava tentando afogar com barulho. O segundo passo é a reeducação da atenção. Em vez de buscar o sexo como uma descarga de tensão ou uma conquista externa, você começa a praticar levá-lo para o reino da presença e da conexão genuína. Isso significa que quando você escolhe se envolver com alguém, o foco deixa de ser a performance, o orgasmo ou a validação. O foco se torna a troca genuína, o olho no olho, a sincronicidade da respiração, a sensação de dois seres humanos se encontrando em um espaço de vulnerabilidade e confiança mútua. É aqui que o prazer se transforma. Ele deixa de ser um pico nervoso e isolado e se torna uma onda orgânica que permeia todo o seu ser e se conecta com o do outro. É um prazer que não termina no corpo, mas que ecoa na alma. É a diferença entre um grito no vácuo e um canto em uma catedral. Piri liques. Esse retorno ao sagrado é, no fundo, um ato de rebeldia contra a cultura do descartável. É uma declaração silenciosa de que você não é um produto, que a sua intimidade não é uma commodity e que o seu corpo é o templo onde essa cerimônia profunda acontece. E quando você faz essa mudança interna, algo mágico acontece no externo. Você para de atrair predadores emocionais e começa a magnetizar pessoas que estão no mesmo caminho de profundidade e respeito. Você constrói não uma conquista, mas um santuário de dois. E nesse santuário, o sexo deixa de ser o problema e se torna a mais poderosa expressão da cura que você mesmo escolheu encarnar. A jornada termina onde deveria sempre ter começado, no entendimento de que a verdadeira liberdade sexual não é a libertinagem, mas a posse soberana do significado profundo do seu próprio corpo e da sua capacidade de amar. Se esse papo fez sentido na sua vida, se ressoou aí no seu íntimo, você já sabe o que fazer. Clica no like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo. Me ajuda a crescer essa comunidade. Minha meta é fechar 200 inscritos ainda esse mês e eu conto com você. Vamos juntos. Forte abraço. Paz.